A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: dominações e exílios. Nós vamos entender exatamente a respeito dos exílios que aconteceram em Israel, nessa visão do Antigo Testamento, com a capital em Samaria, e do exílio que aconteceu em Judá, Jerusalém, tá? Esse é o cativeiro babilônico. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e nos ajude a alcançar os 100 mil alunos. Tá faltando muito pouco, gente. Indica o nosso material para alguém, para algum conhecido teu também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes, discipulado dinâmico. Tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. É claro também, se você conhece alguém das classes dos adultos e jovens, indica o nosso material Facilita EBD, que tem recursos para esses professores também. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos juvenis. Vamos tratar sobre o seguinte assunto: dominações e o exílio. Nós estamos estudando então o Antigo Testamento. É muito importante você ter essa perspectiva, que agora nós vamos estudar sobre os cativeiros. Que cativeiros são esses? O cativeiro que aconteceu sobre Israel com a capital em Samaria. Esse cativeiro é o cativeiro assírio, 722 a.C. E o cativeiro que aconteceu sobre Jerusalém, Judá, que é o cativeiro babilônico, que se inicia em 602 a.C. É importante nós termos essa perspectiva também. Para você iniciar bem, inicie por algumas bases bíblicas que a lição dá para você. A primeira base bíblica está aqui, que é o versículo introdutório, está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 20. E a leitura bíblica em classe se localiza em 2 Reis, capítulo 17, versículos 12 ao 17. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós percebemos que há um marco histórico dentro da história de Israel. Esse marco, ele é fundamental. Além da divisão do reino, que nós já estudamos aqui, nós entendemos que o reino de Israel, que era formado por 12 tribos, se dividiu a partir do reinado de Roboão, estabelecendo então dois reinos: o reino do norte, com a capital em Samaria, conhecido e apelidado pela Bíblia por Israel, e o reino agora do sul, conhecido e apelidado pela Bíblia como Judá ou Jerusalém, que tem a capital em Jerusalém. São as tribos do sul, Judá e Benjamim. Nós entendemos, a partir da perspectiva histórica, que nesses reinados foram estabelecidos então alguns monarcas. Desses monarcas que foram estabelecidos, nós precisamos olhar então para os monarcas do Antigo Testamento presentes agora no reinado de Israel dividido aqui. No reinado de Israel dividido foram estabelecidos então 19 reis, e nenhum deles serviram ao Senhor. Todos eles andaram por caminhos tortuosos, corruptos, prevaricando a nação, estabelecendo então culto a outros deuses que a lei não permitia, desviando o povo da fé. Então, a partir desse desvio, aconteceu o cativeiro conhecido como cativeiro assírio, que acontece em 722 a.C. Esse primeiro cativeiro afeta então essas 10 tribos. Esse cativeiro acontece de forma violenta, feroz, ao ponto de destruir praticamente toda essa população e Samaria. O segundo cativeiro que nós vamos tratar hoje é conhecido como o cativeiro babilônico, que traz um marco agora para Israel. Dos 20 reis que serviram, governando então Israel, alguns deles serviram e outros não. E, infelizmente, o cativeiro aconteceu por causa desse desviar da fé.
Ele acontece exatamente quando Deus levanta então a Babilônia. Nesse período histórico, a Babilônia, que vence então a Síria anos mais tarde, e agora a Babilônia governa o mundo, então é estabelecida para realizar esse cativeiro. Esse cativeiro é estabelecido pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, para moldar o povo de Jerusalém. O povo é levado cativo para a Babilônia e lá passa 70 anos. E depois dos 70 anos eles retornam. E nós vamos estudar esse retorno na aula que vem. Mas é importante entendermos que desses remanescentes que retornam por causa da promessa que Deus estabeleceu a Abraão, Isaque e Jacó, da promessa que Deus estabeleceu a Davi e a promessa da chegada então do Messias. Por isso eles permanecem com vida. Diante disso, o primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a queda então de Israel. Vamos olhar para as tribos do norte. As tribos do norte têm a sua capital em Samaria. De acordo com o profeta Amós e Oséias, quando nós estudamos a vida desses profetas e o livro desses profetas, nós percebemos que esses profetas trazem denúncias terríveis a respeito da vida espiritual do povo de Israel, das tribos do norte. Amós faz questão de dizer que o povo se envolvia somente com o materialismo, com as riquezas, ao ponto de vender os seus próprios irmãos, parentes, como escravos, para poder adquirir recursos, ao ponto também de não obedecer à lei, de guardar o sábado em adoração ao Senhor, ao ponto de prevaricar o culto. O Amós traz essas denúncias de formas assim muito claras em sua profecia. O Oséias também profetizando para esse povo, para o povo então de Israel, ele traz uma mensagem também poderosa, ele vive essa mensagem. Deus então pede a Oséias que ele se case com a prostituta, e naquela época era feito assim, ele tinha que comprar a prostituta, ele comprou ela, libertou ela da prostituição, se casou com ela, teve filhos com ela, mas essa mulher resolveu então abandonar Oséias com seus filhos e retornar para a prostituição. Esse mesmo sentido espiritual estava acontecendo com Israel. Deus comprou Israel para si, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Israel tem um relacionamento com o Senhor, mas Israel agora, as 10 tribos, abandonam o Senhor para voltar para a prática da prostituição espiritual. E isso gera, então, efeitos terríveis e o juízo de Deus sobre o povo de Israel. O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto para a gente entender essa perspectiva aqui. Os desvios morais, então, de Samaria. Vamos olhar para Samaria. Estamos falando aqui de um período de 722 a.C. Samaria se tornou exatamente uma capital muito rica, ao ponto de nós encontrarmos menções no livro do profeta Amós e Oséias que a própria cidade era uma cidade rica, ao ponto de construir palácios feitos de marfins já naquela época. A religiosidade presente em Samaria não é uma religiosidade pura, perfeita, genuína, que cultua ao Deus de Israel, mas é uma religiosidade agora corrompida. Você percebe, por exemplo, há exemplos de rei como Acabe, que tem como esposa a Jezabel, que prevarica o culto, que estabelece em Israel postes ídolos à deusa Azera, estabelece postes ídolos a Baal. Se você não sabe o que significa Baal, Baal significa esposo. Olha só que situação terrível que encontramos aqui. Deus, através da linguagem de Oséias, ele diz que ele era marido, esposo de Israel, e Israel trai o Senhor. E agora passa a cultuar agora um falso Deus conhecido como esposo. O próprio Baal, que tem essa ideia de falsa fertilidade, de Deus da chuva, tentando roubar o lugar do Senhor. É exatamente isso que acontece também conosco. Às vezes, nós deixamos o mundo nos enganar, nós deixamos o mundo, então, nos ludibriar, nos enganando e aceitando exatamente aquilo que é falso como se fosse verdadeiro. Mas a Bíblia diz que Deus é a verdade. Com Deus não há engano, com Deus não há mentira.
mas com Deus nós encontramos a verdade em Cristo somente. No período histórico de Israel, das tribos do norte, Deus levanta então dois profetas, conhecidos então como profetas não escritores, Elias e Eliseu, que realizam um ministério fantástico, presente nos livros de 1 Reis e 2 Reis, que inclusive na Bíblia hebraica esses textos são conhecidos como livros proféticos. Para a gente é livro histórico, que relatam exatamente o ministério desses homens de Deus em conduzir o povo de Israel agora para a vontade do Senhor. Eles trazem denúncias a respeito do pecado desse povo que se afasta da presença de Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico agora trata sobre o cativeiro e a destruição. O cativeiro de Israel ele acontece em 722 a.C. O próprio profeta Isaías fala a respeito desse cativeiro. Esse cativeiro é um cativeiro terrível. Deus então levanta para julgar as tribos do norte que se corromperam e se afastaram da sua presença, um povo mais terrível do que eles, o povo assírio. O povo assírio agia em maldade. A partir do momento de relatos históricos que, quando nós estudamos a respeito do contexto histórico bíblico, nós descobrimos que a violência era uma marca presente na vida dos assírios. Eles invadiam as cidades, as tribos, destruindo as cidades, destruindo as tribos, matando os homens, violentando as mulheres e destruindo os povoados. Naquela época, por exemplo, era muito valorizado a questão da linhagem de sangue puro. Eles corrompiam essa linhagem, obrigando os povos a se casarem com outros povos de outras nações que eles colonizaram, tornando-os então essas pessoas seus escravos. De acordo com a Bíblia, é a partir desse momento que passa a surgir então os samaritanos. O que são os samaritanos? São aqueles que foram obrigados a serem escravos a partir desse momento da conquista de Samaria pelos assírios, e, se tornando escravos, foram obrigados a se casarem com outros povos que também eram escravos, contaminando então o sangue de linhagem pura judia. E aí nós entendemos no Novo Testamento porquê de toda a dificuldade dessa questão de sangue. Não é somente por causa da questão de sangue samaritana, mas também entendemos que essa ideia de trazer outras nações para ocupar o território, obrigando os casamentos, traziam então outros cultos, outros modelos de adoração. É por isso que o povo judeu faz questão de dizer que a adoração dos samaritanos na época de Jesus não era uma adoração pura. E quando você lê João capítulo 4, você vê uma mulher samaritana conversando com Jesus, perguntando a respeito da adoração, porque na sua época existiam dois templos, um monumento em Samaria e um monumento em Jerusalém. E aí nós entendemos Cristo ensinando a respeito da verdadeira adoração em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Então nós entendemos que o cativeiro ele foi estabelecido exatamente por causa desse juízo de Deus, porque o pecado de Samaria já se tornou terrível, ao ponto do povo realizar práticas horríveis. E a Bíblia fala que esse povo passa a ser conquistado e eliminado como um todo, como está escrito em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Daí as 10 tribos são eliminadas. Diante disso, vamos avançar agora para o segundo ponto, que trata sobre a perspectiva agora do povo das tribos do sul, ou seja, com capital em Jerusalém. Nós vamos trabalhar agora sobre a queda de Judá. Nós estamos falando agora de outro período histórico nesse segundo ponto. Nós estamos falando agora sobre a queda de Judá, de Jerusalém. Essa queda ela se inicia a partir de 602 a.C. Está registrado nos livros de Isaías, que profetiza sobre essa queda. Jeremias traz uma perspectiva muito grande dentro do contexto da queda. Ezequiel fala sobre ela, ele vive esse processo do cativeiro, e o profeta Daniel. O profeta Daniel ele participa dessas primeiras levas do cativeiro babilônico. É importante nós entendermos. Ele é levado lá em 602, como um dos príncipes que foram levados, capturados em Jerusalém, para permanecerem servindo na corte real de Nabucodonosor. É importante você observar isso aqui. Ela acontece praticamente uma média de 100 anos, de 80 anos depois desse processo da queda
de Samaria. Então, nós estamos observando agora algo que acontece anos mais tarde com Judá, com Jerusalém. Desses 20 reis que são estabelecidos aqui, alguns serviram ao Senhor e outros não. E, infelizmente, aqueles que não serviram se tornaram corruptos, levando então a nação à prevaricação e se afastar do Senhor. Deus então age corrigindo os erros. Deus então age de forma cirúrgica, orientando o povo a servi-lo. E diante disso, o primeiro subtópico trata sobre a ascensão da Babilônia. No período do cativeiro de Israel, em 722, a Assíria é a maior governante do mundo. É uma potência mundial e domina então as 10 tribos. Só que, com o passar dos anos, a partir de 626, 612, a Babilônia então vence a Assíria. Vencendo a Síria, mundialmente falando, nos dias bíblicos, a Babilônia agora se torna a maior potência mundial do seu tempo, da sua época. Então, nós estamos olhando de uma forma panorâmica aqui para a Babilônia, que é uma potência mundial do seu tempo. E essa potência mundial, então, passa a governar o mundo, a recolher tributos. E, de acordo com a Bíblia, alguns reis de Judá decidiram não pagar esses tributos à Babilônia. E por causa dessa desobediência, houve-se então uma séria consequência. É claro que tudo isso já era sinalizado pelos profetas que anunciavam que a Babilônia se levantaria, conquistaria o mundo e conquistaria também Jerusalém. O próprio profeta Jeremias anuncia a importância da rendição em paz para a Babilônia. Mas os governantes da sua época rejeitaram essa mensagem de Jeremias ao ponto de espancar Jeremias, de ter Jeremias como um espião, de estabelecer que Jeremias era uma pessoa má em seu governo. Daí, então, nós entendemos que Deus utiliza esse contexto, conforme o sentido profético, para levantar o povo da Babilônia para conquistar, então, Jerusalém. Aí o profeta Abacuque, em sua oração, lá na sua profecia, ele ora ao Senhor, questionando a Deus, porque Deus estava levantando um povo mais ímpio, mais corrupto do que Jerusalém, do que o povo que estava em Jerusalém, para ser o juiz de Jerusalém, para ser o agente de Deus. Deus então traz as respostas a Abacuque, ao ponto do capítulo 3, ele descrever então em sua oração um salmo de louvor e adoração ao Senhor, entendendo todo o contexto da sua época, entendendo que Deus estava utilizando aquilo para restaurar Jerusalém à verdadeira fé e retirar do meio do povo, do templo de Deus, todo o culto, toda a falsa adoração que foi estabelecida pela sua irmã Israel, e isso estava trazendo prejuízos para o povo de Deus que habitava em Judá. Guarda isso, deixa Deus te usar, e vamos caminhar então para o segundo subtópico, que trata sobre a queda de Jerusalém. Conforme alguns teólogos biblicistas, inclusive o autor da lição, ele destaca que Jerusalém ela é conquistada em 605. Porém, nós citamos aqui para você que ela é conquistada a partir de 602. Isso aqui nós precisamos entender que quando falamos de datas na Bíblia, nós precisamos também compreender a respeito de probabilidades. Geralmente, essa diferença de datas é estabelecida entre 5 para frente ou 5 anos para trás. Então, dentro desse contexto, nós entendemos que Jerusalém é estabelecida e governada a partir dessa época de 602 a.C., 605 a.C. Quando Jerusalém ela é conquistada pela Babilônia, acontece então o primeiro cerco sobre a cidade. Esse primeiro cerco é estabelecido por tropas babilônicas, aonde Nabucodonosor dá a ordem para levar cativos todos os príncipes, todos aqueles que tinham ascendência real, que habitavam em Jerusalém, para se tornarem escravos na Babilônia. Se tornando escravos, se tornariam então uma mão de obra barata para servir no palácio. Daniel me dá a informação que ele faz parte dessa primeira leva. Ele é levado para ser escravo, se torna então eunuco.
É importante você entender isso aqui, porque você não encontra no registro de Daniel citações sobre os seus filhos. Isso por quê? Porque ele se tornou eunuco. E na época bíblica, o eunuco ele era castrado. Isso não significa que ele se tornou homossexual. Muito pelo contrário, ele tinha essa situação acontecendo na sua vida para poder trabalhar no palácio e não se envolver então com as concubinas do rei, ser literalmente escravo do palácio. Conforme a Bíblia, em Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 4, tanto Daniel como seus amigos são levados para a Babilônia, para servir na Babilônia. E servindo na Babilônia, eles se tornam escravos, eles aprendem o costume, mas eles não deixam de servir a Deus. E aqui tem um princípio fundamental. Você pode mudar de cidade, você pode aprender outros costumes, você não pode abrir mão da sua fé, de colocar o teu coração na presença de Deus. Também nós entendemos que o rei Nabucodonosor também estabeleceu outras duas levas. Então, o cativeiro babilônico ele acontece em 3 períodos. O primeiro período está em 602 a 605. Quem é que vai? Daniel. O livro dele registra isso para a gente. O segundo período, que é conhecido como esse cativeiro babilônico, essa segunda leva, essa segunda viagem, quem é que entra aqui? Muitos autores biblicistas fazem questão de dizer que quem vai aqui é o profeta Ezequiel. Ezequiel é levado nesse período com mais 10 mil, aproximadamente 10 mil cativos. Isso está presente no livro do profeta Ezequiel e isso acontece em 597 antes de Cristo. Isso acontece alguns anos depois. Então, a segunda leva aqui. A terceira leva, ela vai acontecer por causa exatamente da revolta de Zedequias contra Nabucodonosor. Zedequias, então, é morto por Nabucodonosor e há, então, a destruição de Jerusalém e a leva daqueles que permaneceram com vida, em 586 a.C. Então, essa terceira leva ela é mais violenta. O próprio Jeremias dá testemunho dessa terceira leva quando você estuda, por exemplo, Lamentações. O cerco já tinha durado mais de 2 anos. Esse cerco foi violento ao ponto de Nabucodonosor cortar qualquer tipo de entrada de alimentos, cortar a água. Lamentações registra para a gente que os inimigos zombavam de Jerusalém. Lamentações também registra para a gente, escrito pelo próprio Jeremias, que as mulheres, para sobreviver, estavam pegando seus filhos que morreram de fome e cozinhando esses filhos para alimentar os demais. O Jeremias também registra que os ricos da sua época estavam vendendo terrenos, suas posses, por esterco de animal para poder comer, se alimentar e sobreviver. Jeremias fala exatamente no seu texto de uma lamentação fúnebre do que acontece no seu período. Daí então a importância de entendermos que Jerusalém ela é destruída, Jeremias ele é liberto, ele é livre por Nabucodonosor e a Bíblia diz que Jeremias vai para o Egito e de lá nunca mais volta. E o cativeiro ele acontece para curar Jerusalém. O povo então passa 70 anos na Babilônia. E diante disso, o terceiro ponto agora trata sobre o cativeiro babilônico. Nesse terceiro ponto eu quero destacar para você exatamente que o que aconteceu durante esses 70 anos de Jerusalém dentro da Babilônia, a comunidade judaica dentro da Babilônia. Eles foram curados. Eles foram curados em sua adoração. De que maneira? Eles passaram a não adorar outros deuses, passaram a valorizar a lei, passaram a estudar a Escritura, a render a glorificação ao Senhor. Isso é tão lindo que há um registro bíblico no livro de Esther, ao ponto do povo ter o seu momento de adoração. Você vê Mardokai não se curvando a homens, mas somente a Deus. Você vê Esther buscando a presença de Deus. E a Bíblia fala que esse processo durou 70 anos. No final de 70 anos, o próprio Daniel, capítulo 9, estudando a Escritura, a profecia de Jeremias, ele entende muito bem que esse processo estava acabando, que Deus levantaria um governante. E aí, quando ele estuda Isaías, ele descobre muito bem que o nome desse governante é Ciro. E quem é o governante que está diante de Daniel? O rei Ciro. E Daniel então apresenta, expõe a Escritura, ora ao Senhor.
E Ciro agora, que é um governante que vem depois desse processo babilônico de Nabucodonosor e seus descendentes, Ciro agora liberta os judeus para retornar agora, depois de 70 anos, para Jerusalém. E como isso acontece? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Jeremias e os falsos profetas. Jeremias se levanta como um verdadeiro profeta. Ele destaca que a nação retornaria depois de 70 anos, mas na sua época surgiram falsos profetas, citado aqui em Jeremias capítulo 28, versículo 3, para poder perseguir Jeremias e agradar ao rei, dizendo que a nação retornaria depois de 2 anos. Jeremias desmente essa falsa profecia e demonstra que o cativeiro duraria 70 anos. Agora observe, um cativeiro que dura 70 anos, gerações vão surgindo, novas pessoas vão nascendo, novos líderes vão surgindo. Após esses 70 anos, como está escrito de acordo com a Bíblia, o povo de Israel retorna para Jerusalém, retorna pela vontade de Deus por liberação de Ciro. Isso está registrado no livro agora de Esdras e Neemias. Esdras faz questão de dizer que da mesma maneira que aconteceu 3 levas para ir, acontecem então 3 levas para retornar, ou 3 retornos. Observe muito bem, o primeiro retorno ele acontece agora com Zorobabel e Josué, sacerdotes que retornaram para Jerusalém por liberação de Ciro, que tem o desejo de libertar o povo e dar permissão de culto. Eles retornam para restabelecer o templo, a adoração a Deus. Isso está registrado lá no livro de Esdras, capítulo 1 ao 7. Eles adoram o Senhor em Jerusalém, tentam reconstruir o templo, mas por perseguição dos samaritanos essa obra para por 13 anos, mas depois ela é retornada por causa dos anciões, e o templo então é concluído. O segundo retorno acontece agora com a chegada de Esdras, um sacerdote que tem o objetivo de restabelecer o culto em Jerusalém, a adoração. Ele restabelece esse culto, a maneira de adorar a Deus, mas lembre-se que a cidade está destruída, as casas estão destruídas, está sem muro. E acontece agora a terceira ou terceiro retorno através da vida de Neemias. Neemias retorna para restaurar os muros de Jerusalém, restaurar as casas, restabelecer as últimas reformas do templo e adorar ao Senhor de todo o coração. Para fechar, o último subtópico fala sobre a tristeza do povo na Babilônia. Nos 70 anos, o povo então permaneceu triste, sem querer louvar a Deus com alegria, como eles faziam. Isso por quê? Porque eles estavam em terra estrangeira. A adoração do judeu, ela é uma adoração geográfica. Por que geográfica? Porque o templo para eles é algo sagrado. Quer ver um exemplo? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. No seu texto fala sobre isso. Se você ler o capítulo 6, dá um detalhe para a gente lá. Do livro do profeta Daniel, em destacar que Daniel orava 3 vezes por dia, com as janelas abertas, as janelas voltadas para Jerusalém. Não era qualquer janela que era aberta, eram janelas em direção de Jerusalém. A sua adoração era voltada de forma geográfica, porque ele entendia que ali estava o lugar de Deus. Então, o povo de Jerusalém, que permaneceu na Babilônia por 70 anos, perdeu a alegria de louvar. Mas quando eles retornam para Jerusalém, eles retornam com alegria, com satisfação, com louvor. É aqui também que acredita-se que os salmos de peregrinação, boa parte deles foram compostos nessa época, quando o povo retorna. Os salmos de degrau, os salmos de peregrinação, de subida para Jerusalém, que estão registrados lá no Salmo 120 ao Salmo 134, onde descreve canções de adoração ao Senhor nesse retornar para Jerusalém. Especialmente o Salmo 126, que traz dessa alegria do povo de Deus em retornar para Jerusalém e adorar ao Senhor. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, estudando a respeito dos cativeiros. Se eu te ajudei, comenta aí. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Por favor, me ajude a alcançar mais vidas, alcançar os 100 mil alunos, falta muito pouco. Você pode compartilhar o nosso vídeo para mais alguém, pede aí para se inscrever, deixe teu comentário também. Se você está afastado de Jesus, quer retornar para Cristo, quer retornar em uma aliança com o Senhor, você pode fazer isso, tá?
deixa teu comentário, eu quero voltar para Jesus, tira uma foto, ou então você pode escanear aí com o teu celular o leitor de QR Code e nós vamos orar por você. É claro também que eu quero trazer algumas dicas de leitura para te ajudar a crescer em Jesus. Como dica de leitura para te ajudar a crescer um pouco mais sobre Israel no Exílio, está aqui o texto Israel no Exílio, da editora Paulus e Academia Cristã. Esse material é muito legal para você que deseja estudar o contexto do exílio de Israel. Muito bom. Esse material também eu posso indicar para você a história de Israel no Antigo Testamento de Samuel Schultz, que dá uma perspectiva muito boa sobre esses cativeiros que citei hoje em sala de aula. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 12, a vida após o cativeiro, onde eu vou detalhar esses retornos de Jerusalém, do povo de Israel, melhor dizendo, do povo de Judá para Jerusalém, saindo da Babilônia, retornando agora para sua casa. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.